E aí, professor, eu vou falar aqui dos imigrantes asiáticos no Brasil. O Brasil recebeu muitos imigrantes da Ásia, tanto do Oriente Médio quanto do Leste Asiático. A maioria dos brasileiros asiáticos tem raízes na Ásia Oriental, a maioria deles japoneses. Os primeiros imigrantes japoneses chegaram ao Brasil em 1908, até a década de 1950. Mais de, mais de 250 mil japoneses imigraram para o Brasil. Atualmente, a população japonesa do Brasil está estimada em 1,5 milhão de pessoas. É de longe a maior população de origem asiática no Brasil. Outros grupos do leste asiático também são significativos no Brasil, como a população coreana, que é estimada em 50 mil, e a população sino-brasileira, que é o pessoal da China, que está em torno de 160 mil pessoas. Mais de 70% dos brasileiros asiáticos são situados no estado de São Paulo, mas também existem populações significativas no Paraná, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Pará e Pernambuco. A partir da década de 1880, o Japão incentivou a imigração dos seus habitantes por meio de contratos com outros governos. Com a expansão das plantações de café, faltava mão de obra na zona rural paulista no final do século XIX e no início do século XX. A economia cafeeira foi o grande motor na economia brasileira desde a segunda metade do século XIX até a década de 1920. O Japão, que só se tinha aberto para o comércio mundial em 1846, até então era considerado muito distante física e politicamente do Brasil. O primeiro Tratado da Amizade, Comércio e Navegação entre Brasil e Japão foi assinado apenas em 5 de novembro de 1895. A imigração chinesa no Brasil teve início em 1810 e a primeira entrada oficial de chineses em São Paulo ocorreu em 15 de agosto de 1900. O grupo era formado por 107 pessoas que, viajando no vapor Malange, procedente de Lisboa, desembarcam no Rio de Janeiro, sendo conduzido em seguida para a hospedaria de imigrantes na cidade de São Paulo. Porém, o grande fluxo da imigração chinesa se deu a partir da década de 50. Os principais motivos dessa migração foram as guerras que estavam ocorrendo na China e que ocasionavam a falta de alimentos no país. A imigração chinesa voltou a crescer a partir de 1949, com a implantação do comunismo da China, quando um grande número de chineses mudou-se para Taiwan e logo em seguida buscaram um novo país no estrangeiro, grande número imigrando para o Brasil. Os dois principais problemas enfrentados pelos imigrantes mais antigos foram, em primeiro lugar, a dificuldade em aprender o português e, em segundo, a dificuldade em conseguir emprego. Contudo, eles se aplicavam a aprender o português e, pelo menos, para conseguir arranjar um emprego. A imigração árabe. A imigração árabe no Brasil teve início no século XIX, por volta de 1860, quando o imperador Dom Pedro II fez uma visita ao Líbano e estimulou a imigração de libaneses para o Brasil. No começo, a maioria dos imigrantes era da Síria, do Líbano e da Palestina, mas tinha alguns representantes do Iraque, do Marrocos, da Argélia e do Egito. Então, valeu, professor. Qualquer coisa aí o senhor comente e valeu. E aí, marombeiro, beleza? Eu tô aqui para falar um pouco sobre a distribuição espacial dos indígenas no Brasil. Como o senhor sabe, a terra indígena é um território legalmente demarcado pelo Estado brasileiro, que tem como obrigação protegê-la. É um lugar que um determinado grupo ocupa de forma permanente e, segundo suas tradições culturais, é nela que se realizam as atividades necessárias, né, à sua sobrevivência cultural e física, como a pesca, a caça, a coleta, o plantio. A continuidade da vida dos povos indígenas está diretamente relacionada à qualidade do ambiente em que vivem, né? A pureza dos rios e igarapés, a presença em abundância de determinadas espécies de plantas e animais, entre outras coisas. Aí o senhor me pergunta, é por isso que é comum dizer que os índios podem colaborar positivamente para a preservação ambiental? E eu vou responder sim, porque é exatamente por isso, porque suas práticas tradicionais são formas não predatórias de se utilizar e se relacionar com outros recursos naturais. O território ocupado por uma população é o espaço onde se criam as relações de proximidade ou distância
entre tais membros desse povo, onde são criados os caminhos e formas de comunicação entre eles. Principalmente isso, né? É a paisagem onde sua história e suas experiências se desenvolveram e se desenvolvem. Os territórios ocupados pelos índios são elementos integrantes de sua vida, de sua vida e na sua visão do mundo, isso é sua cultura. Professor, isso é o que eu tenho para falar. Se ficou faltando eu falar alguma coisa, eu falei errado, o senhor me corrige aí nos comentários. O senhor dá um gostei aqui no vídeo, que isso vai ajudar muito na divulgação do canal. E é isso aí, cara. Valeu, um abraço e... E aí, professor, vou falar sobre a influência dos grupos africanos na população brasileira. Desde a colonização do Brasil, o modo de vida e sobrevivência dos povos indígenas se modificou muito. A cultura do homem branco influenciou a forma drástica a vida dos povos locais. Apesar disso, ainda apresentamos traços da influência indígena na cultura brasileira. A identidade cultural do nosso povo demonstra uma integração notória dos hábitos miscigenados. Dos índios herdamos alimentos base da culinária, como a mandioca, o milho e instrumentos musicais, como flautas, chocalhos. O emprego de elementos vegetais e animais como fonte de cura natural para doenças é largamente utilizado hoje e chegam a se tornar alvo de pesquisadores estrangeiros e do contrabando biológico internacional. Apesar disso, os índios perderam o contato com a tradição da medicina natural. O índio, se fica doente, vai para o hospital de branco, pois não sabe mais como fazer remédio e não tem mais contato com o mato. A influência do artesanato indígena, com bolsas trançadas de fio e fibras, enfeites ornamentados com penas, sementes e escamas de peixe, são notados não só em nosso país, mas em outras localidades da América, do mundo em si. A valorização dos produtos comercializados pelos índios ocorre de forma inferior eles próprios. Eles próprios realizam o comércio. Quando vendemos, branco quer pagar pouco. Precisamos de dinheiro para pagar contas. Os índios, né? É isso aí, professor. Se o senhor tiver alguma pergunta aí, nos comentários, por favor. Se estiver errado, corrija aí. Valeu. E aí, professor, vou apresentar agora a minha parte, que é a situação atual dos índios na Paraíba. Em um ano, a população indígena da Paraíba cresceu 6%, de acordo com o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O estado registrou o segundo aumento de índios no Brasil, ficando atrás apenas do Acre, com 7,1%. Em relação ao número de habitantes do estado, a população indígena também pode ser considerada pequena. Os índios representam apenas 0,5% da população, que conta com 3,7 milhões de pessoas. Agora eu vou dizer sobre algumas tribos que tem aqui na Paraíba, para falar isso aqui. Os Cariri é uma delas. Os índios Cariri se encontravam em maior número que os Tupi, que ocupavam uma área que se estendia desde o Planalto da Borborema até os limites do Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Falar também sobre os Tupi. Os Tupi habitavam a zona mais próxima ao litoral e estavam divididos em potiguaras e tabajaras. Os tabajaras, na época da fundação da Paraíba,
os Tabajaras formaram um grupo de aproximadamente 5.000 pessoas. O seu nome indicava que vivia em tabas ou aldeias. Eram sedentários e difícil convívio entre eles. A aliança que firmaram com os portugueses foi de grande proveito para os índios, quando da conquista da Paraíba, em função a João Pessoa. Os potiguaras, agora a segunda parte aos potiguaras, eram mais numerosos que os tabajaras e ocupavam uma pequena região nos limites do Rio Grande do Norte, com a Paraíba. Estavam localizados na parte do Rio da Paraíba, curso do Rio Mamanguape e Serra da Potiguaras. Eram os mais numerosos que os tabajaras e ocupavam uma pequena região no limite do Rio Grande do Norte, com a Paraíba. Estavam localizados na parte do Rio Paraíba, curso do Rio Mamanguape e Serra Capoaba. Foram rechaçados para o Rio Grande do Norte e aldeamentos na Baía de Traição, onde ainda hoje se encontram nos seus remanescentes. Valeu aí, professor. Qualquer coisa aí, só é colocar aí no comentário se eu errei, se eu acertei. Falou.